Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando este áudio para relatar um pouco da minha experiência e da minha convivência com o missionário Davi Miranda, pois eu trabalhei com ele de 2002 até 2006, 2007 e foram experiências incríveis, porque as pessoas só conhecem ele por fora, mas não conheciam intimamente na igreja, no dia a dia, como eu conheci. E eu posso dizer para vocês que o missionário Davi Miranda era um homem que tinha amizade e intimidade com Deus. Eu falo porque eu vi pessoalmente. Eu vejo as pessoas se perguntarem por que Deus usava o missionário, por que quando ele orava os milagres aconteciam, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam. Isso, irmão, se chama intimidade com Deus, a pessoa ser íntimo de Deus. E como é que nós adquirimos esta intimidade com Deus? São duas coisas fundamentais que eu creio: é a oração e também a obediência a Deus. Quando a pessoa procura ser fiel a Deus, obediente, e a pessoa tem uma vida constante de oração, a pessoa se torna amigo e se torna íntimo de Deus. E isso é comprovado na Bíblia, através dos profetas do passado, que eram homens que tinham as mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós. Não eram super-homens, não eram homens de ferro, não eram homens diferenciados, eram homens como nós. Mas eles tinham intimidade com Deus. Eles oravam e os céus se abriam, o mar se abria, o fogo caía do céu, o chão se abria para engolir os inimigos. Enfim, Deus enviava anjo para destruir exércitos. Deus fazia milagres, maravilhas através das orações dos profetas do passado, dos apóstolos do Novo Testamento e também através do missionário. Quantas vezes, quando eu trabalhava com ele lá, interpretando ele no Salão 3 como intérprete de inglês, quantas vezes eu subia lá na parte de cima para buscá-lo. Quando ele ia descer para o altar para pregar, eu encontrava com ele lá no corredor, com o olho fechado, com a Bíblia levantada e só mexendo com a boca. Eu não escutava o que ele falava, mas ele ficava ali 20, 30 minutos naquela posição, com a mão levantada, com a Bíblia levantada, com o olho fechado e mexendo com a boca. Depois ele descia para o púlpito, saudava os ouvintes, pregava e eu interpretava em inglês. O outro pastor César Medina, era o intérprete espanhol. E quando acabava o culto, ele subia no altar mais ou menos 4 da tarde, acabava quase 8 horas da noite. Quando ele subia, que ele acabava o culto, ele subia aquela escadaria e quando chegava lá em cima, naquela sala ali, ele fazia a mesma coisa, levantava a Bíblia e começava a orar. E eu via muitas pessoas, até hoje eu ouço pessoas criticarem tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Mas eu costumo dizer que quando a gente vê Deus honrando alguém, as pessoas não sabem quanto aquela pessoa honrou a Deus, quanto que aquela pessoa sofreu, pagou o preço em jejum, oração, santificação, obediência à palavra de Deus, orações pelas madrugadas. Isso eu via o missionário fazer. O missionário chegava na igreja, lá na sede mundial, por volta de 10, 11 da manhã, todo dia, todo santo dia, e saía por volta de 11h30 da noite. Eu via, estou falando isso porque eu via com meus próprios olhos. Às vezes eu ficava no estúdio até tarde, madrugada, com os irmãos lá, e quando dava meia-noite ele ligava no estúdio e fazia aquela oração de meia-noite, e quando era 3 e pouco da manhã ele ligava de novo lá para o estúdio
Eu ficava imaginando, meu Deus, esse homem não dorme não, porque o zelo, a preocupação pela obra, pelas almas e a vida constante em oração. Isso faz com que o homem e a mulher tenha intimidade com Deus. E quando a pessoa tem uma vida de santificação e oração, ele pode abrir a boca que Deus vai responder, Deus vai fazer milagres acontecer, porque isso se chama amizade e intimidade com Deus. Eu já ouvi também a esposa do missionário Davi Miranda falar que quando no início da obra, que eles eram, a igreja era recém inaugurada, as pessoas pediam orações, ligavam ou iam na casa dele de madrugada pedir oração, e o missionário nunca negou oração a ninguém. Às vezes ele levantava de madrugada, pegava a bicicleta e ia na casa da pessoa orar pela pessoa. Isso eu ouvi a esposa dele falar, entendeu? E as pessoas não entendem por que o missionário tinha tudo que ele tinha. Eu falo assim na parte material, mas era um homem que não desfrutava, porque ele estava sempre na igreja, de manhã até altas horas da noite, todos os dias. E nos dias que ele pregava, quarta, sábado, domingo, quando não era esse dia que ele pregava, ele estava ali em reunião com a diretoria e estava constante em oração. Então eu vi com os meus olhos, contemplei com os meus olhos durante anos, no tempo que eu trabalhei ali no prédio, como intérprete de inglês. Eu também trabalhei como fiscal da diretoria. Eu via com os meus próprios olhos. Então, as pessoas criticam, as pessoas falam mal, xingam, mas não sabem o quanto que ele honrava a Deus, tinha uma vida de oração, uma vida de dedicação à igreja, ao ministério, e as pessoas não sabem. Mas eu louvo a Deus que eu aprendi muita coisa com ele. Eu queria ter pelo menos 10% da vida de oração que ele tinha, da intimidade que ele tinha com Deus. Se cada cristão, cada membro, cada obreiro desta igreja, desse ministério, cada membro, cada cristão tivesse uma vida diária de oração por dia, eu tenho certeza que a vida dessa pessoa espiritual, material, seria uma vida de bênçãos, de vitórias, de lutas também, porque ai de nós se não fosse as lutas, ai de Davi se não fosse Golias, ai do povo de Israel se não fosse o mar se abrir, ai dos paralíticos, né, se não fosse Jesus. Então, para ter vitória tem que ter luta, para vencer temos que lutar. Então, esta foi a vida que eu presenciei do nosso missionário Davi Miranda durante anos, da sua família também. Então, que sirva de exemplo para quem está escutando. Se alguém escutar este áudio e receber esse áudio até o final, que sirva de exemplo. Tenha uma vida dedicada à oração, à obediência a Deus, ao ministério da oração, ao ministério da palavra, que vocês vão ter uma vida ricamente abençoada por Deus, porque as pessoas criticam o que não sabem, o que não vê. Portanto, quando você vê Deus abençoando alguém, Deus honrando alguém, procure saber o quanto aquela pessoa honrou a Deus, obedeceu a Deus, foi fiel a Deus e pagou o preço pelas bênçãos de Deus. Então esta é a minha palavra, esta é a minha mensagem, e eu espero que você tenha a sua fé edificada, aumentada em Deus, ao ouvir este meu testemunho da minha convivência com o nosso saudoso missionário Davi Miranda, que foram quase 8 ou 10 anos presenciando com os meus próprios olhos a unção de Deus na vida do nosso missionário Davi Miranda. Deus abençoe a todos que escutaram este áudio, que Deus abençoe a tua vida espiritual, o teu ministério, e que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu lar, no nome de Jesus. E ore por mim, para que eu também tenha uma vida espiritual
abençoada e que Deus venha me usar poderosamente na salvação de alma, na pregação do Evangelho, na palavra de perdão, arrependimento e salvação. Deus abençoe, um abraço e a paz do Senhor Jesus.